Fala galera, beleza? Vamos retomar nossos estudos. Falamos agora aí, vamos falar sobre os tipos de dispensa de licitação. Okay? Dispensa de licitação são aquelas ocasiões em que o legislador ele dá ao gestor a faculdade de se realizar ou não uma licitação. Então, os casos de dispensa de licitação, na nova lei de licitações e contratos, esses casos estão no artigo 75 dela. E a gente vai ver agora, vou compartilhar com vocês aqui o slide do nosso curso, os tipos de dispensa de licitação. Nós temos, no artigo 75, é dispensável a licitação. Veja bem que interessante. Inciso 1º, para contratação que envolva valores inferiores a 100 mil. Esse valor já foi atualizado, tá ok? É no caso de obras e serviços de engenharia, ou serviço de manutenção de veículos automotores. Para a contratação que envolva valores inferiores a 50 mil, no inciso 2º. Então, inciso 1º e 2º, dispensas pelo menor valor. E vou falar daqui a pouco, mais à frente. No inciso 3º, nós temos para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano. Quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes, ou seja, deserto. Licitação deserta. A licitação deserta, ela pode ser fundamento para quê? Para eu fazer uma dispensa. Ok? As propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelo órgão oficiais competentes. Licitação fracassada. Então, nessas ocasiões, eu posso, justificando, fundamentando, realizar uma dispensa. Então, falamos aí, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, vamos passar aqui, ó, inciso 4, é a dispensa pelo objeto, né? Aí, ó, inciso 4, para contratações que tenham por objeto. Então, nesses objetos aí da letra a letra M, passando aqui, ó, nós temos possibilidades de se realizar dispensa. Vou aqui ler umas aqui, ó. A letra A, bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessária à manutenção de equipamento a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando esta condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Então, nós temos uma dispensa em relação a um objeto, uma situação. Eu posso realizar a dispensa. Vamos ler aqui uma outra aqui, ó. Aí, abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos, localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento. Então, nós temos no inciso 4º possibilidades de dispensas pelo objeto da situação. Então, nessas situações, deu-se ao gestor, o legislador, a faculdade de realizar ou não uma licitação. Eu gosto de falar isso para vocês terem na cabeça que dispensa não é só pelo menor valor. Eu tenho uma dispensa fruto de uma licitação deserta, fruto de uma licitação fracassada. Eu posso fazer uma dispensa fruto desses objetos aí do inciso 4º. E vamos continuar. No inciso 5º, para a contratação com vistas ao cumprimento do disposto do artigo 3º, artigo 3º alfa, 4º, 5º, da Lei 10.973, de dezembro de 2004, observar os princípios gerais de contratação constantes na referida lei. Inciso 6º, para a contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios. O 7º, nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, de grave perturbação da ordem. E importantíssimo aqui, ó, no inciso 8º, nos casos, a dispensa emergencial, nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade de serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de um ano, contado, olha só, o prazo aumentou, 1 ano, antigamente 180 dias, 6 meses, agora 1 ano, contado da data da ocorrência da emergência ou da calamidade, vedados a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada
com base no dispositivo nesse inciso. Então, caros amigos, são vários tipos de dispensas. É isso que eu quero trazer a vocês aqui. No inciso 9, para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos, deixa eu só botar aqui, produzidos, os serviços prestados por órgão, entidade, integrante da administração pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Vamos seguindo. Inciso 11º, inciso 12º, então, são vários tipos de dispensa. Não vou ler aqui uma por uma, vocês aí peguem e leiam esse artigo 75, todos os incisos. São vários tipos de dispensa. Eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte, Crispim, toda dispensa vai ser realizada no formato eletrônico? E aí, toda dispensa vai ser realizada no formato eletrônico? Veja bem, as dispensas, aquelas nas quais houver a possibilidade de competição através de envio de lances, serão realizadas no formato eletrônico. Vão ser publicadas lá no sistema para que concorrentes possam participar, dando ali, ofertando lances, enviando lances. Há possibilidade de competição a partir do envio de lance? Então vamos realizar no formato eletrônico. E é por isso que eu digo que necessariamente as dispensas eletrônicas são maciçamente realizadas com qual tipo de dispensa? A dispensa do inciso 1º e a dispensa do inciso 2º, porque pelo menor valor. Então gerou ali a questão pelo menor valor, vai se comprar algo, contratar um serviço, está na essência dessa dispensa pelo menor valor a competitividade. Então a gente vai ter que, em regra, fazer o quê? Publicar no sistema essa dispensa pelo menor valor no formato eletrônico. Mas veja bem, são vários tipos de dispensas. Outras dispensas que puderem ser realizadas com disputa e envio de lance também deverão ser o quê? Realizadas no formato eletrônico. Veja bem, eu posso ter uma dispensa fruto de uma licitação que foi deserta. E essa licitação deserta, ela pode ter valores muito maiores do que R$100.000. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que publicar essa dispensa, fruto de uma licitação deserta, no sistema, conforme o parágrafo 3º do artigo 75. Eu vou publicar no sistema para que haja competição em envio de lances. Tá ok? Então, as dispensas no formato eletrônico não necessariamente são única e exclusivamente do inciso 1º e 2º. Não, elas podem ser de quaisquer incisos, desde que haja a viabilidade de disputa através do envio de lances, ok? Estamos entendidos com relação a isso aí? Vamos prosseguir aqui. Então, vamos agora iniciar o estudo da dispensa pelo pequeno valor. Vamos nessa? Força e coragem. Então, no artigo 75, no inciso 1º e inciso 2º, nós temos as dispensas pelo menor valor. É dispensável a licitação, inciso 1º, para a contratação que envolva valores inferiores a R$100.000, agora R$108.000, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. Inciso 2º, para a contratação que envolva valores inferiores a R$50.000, no caso de outros serviços e compras. Chama atenção para o quê? Para isso aqui. Chama atenção que os valores agora foram atualizados no último ano, em 31 de dezembro, para R$108.000 e R$108.040,82. Para quê? Para os casos de obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores. R$54.020,41 para o quê? Para outros serviços e para as compras. R$8.643,27 para os casos aí que não vão sofrer o quê? O impacto do fracionamento ilícito para a manutenção de veículos automotores. Artigo 182 da nova lei de licitações e contratos. O Poder Executivo Federal atualizará a cada 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e Especial, ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por essa lei, os quais serão divulgados no PNCP, tá bom? Então são os valores aí para a dispensa pelo menor valor. Não faz sentido a gente realizar uma licitação
para uma dispensa pelo menor valor, eu movimentar toda a estrutura da administração para fazer uma dispensa, para fazer uma licitação cujo o valor não ultrapasse esse teto, né? Então, dispensa pelo menor valor. Vamos seguindo. Fracionamento ilícito. Crispim, o que é o fracionamento? Fracionar é eu dividir, é eu separar, é eu tornar em 2 partes, 3 partes. Aonde eu quero chegar? O que acontece? Até o seguinte, eu tenho uma pretensão aquisitiva, e se eu tiver ali um olhar voltado para o errado, eu posso pegar aquela pretensão aquisitiva e dividi-la em tantas partes forem, para eu conseguir alocá-las em várias dispensas. Vamos supor que eu tenho que fazer uma contratação que envolva valores de R$200 mil, e aí eu não queira fazer licitação. Eu vou fracionar esse valor, eu vou dividir em 2 de 100 mil, duas de 100 mil, para poder alocá-la numa dispensa pelo inciso primeiro, uma obra, um serviço de engenharia. Aí eu estou agindo de maneira correta? Não. Por que eu não estou agindo de maneira correta? Eu estou fracionando ilicitamente. Por quê? Porque esse valor de 200 mil, ele requer o quê? Um maior cuidado, um procedimento mais robusto, que dê mais publicidade, que atraia mais participantes. Então é por isso que eu tenho que fazer o quê? A licitação. E se vocês retornarem lá na nossa primeira aula, princípio da obrigatoriedade, por isso que inciso 21 do artigo 37, importantíssimo. Ressalvadas as exceções, a regra é licitar. Então eu não posso dividir essa pretensão de R$200 mil em duas de 100 mil para poder alocar na dispensa. Eu vou estar fazendo o quê? Um fracionamento ilícito. Não posso fazer isso. É fracionar ilicitamente, não posso dividir. Eu tenho que realizar a licitação. Por quê? Porque é um procedimento que vai dar à administração propostas mais vantajosas, propostas aptas a gerar um resultado de contratação muito mais vantajoso à administração, porque é um procedimento mais seguro, é um procedimento que tem maior tempo de publicidade e é um valor acima, então eu preciso realizar a licitação como obrigatório, como regra. Então, eu tenho que ter atenção ao fracionamento ilícito. E como que é isso aí, Crispim? Vamos lá, vamos caminhar. Fracionamento. A ação ou efeito de fracionar. De dividir em frações, em partes menores. Divisão, segmentação, fracionamento, difere, separação dos componentes de uma mistura. Caros amigos, eu não fazer aquele procedimento administrativo que eu defini na primeira aula, que visa atender o interesse público, maximizar o interesse público, baseado, norteado pelos princípios gerais da administração, limpa, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que tem como objetivo o quê? A busca da proposta apta a gerar um resultado de computação maior. Inclusive aí, até na condição futura de retorno à administração, de vantajosidade mesmo, mantendo o que? A isonomia entre os participantes, incentivando a inovação, a sustentabilidade. Então eu tenho que realizar a licitação, eu não posso simplesmente dividir essa pretensão em 2 de 100 para burlar aí, caso eu tenha que fazer uma obra de 200 mil ou comprar itens aí com valores de até 200 mil, eu não posso dividir em 2 de 100, beleza? Então, fracionamento ilícito. Artigo 70, isso é importantíssimo, tá? Artigo 75 da Lei 14.133 de 2021. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos no inciso 1º e 2º, ou seja, os valores da dispensa pelo menor valor do caput desse artigo deverão ser observados o quê? Para eu não incorrer em fracionamento ilícito, para eu não incorrer em dividir aquela pretensão de maneira errada, burlando a licitação, princípio da obrigatoriedade. Então eu tenho que ter atenção a 2 requisitos. Um requisito é temporal, já adianta aqui, um requisito é temporal e o outro requisito é material. Qual é o requisito temporal? Está no inciso 1º. O somatório do que for desprendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. Ou seja, eu tenho um ano, nesse um ano eu vou somar todas aquelas aquisições e eu não posso dividi-las em quantas partes forem e ultrapassando os 50 mil. Não posso ultrapassar os 50 ou 100 mil, teto no inciso 1º, inciso 2º. Então, é um requisito temporal, exercício financeiro. É aquele ano compreendido, todo aquele exercício, um ano. E o material, o somatório da despesa realizada com os objetos de mesma natureza.
entendidos como tais aqueles relativos às contratações do mesmo ramo de atividade. Então eu tenho o requisito temporal, no mesmo ano, não posso fazer, ultrapassar, e o requisito material, que são o quê? Que são os objetos de mesma natureza. Os valores referidos no inciso 1º e 2º, aí parágrafo 2º, deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei. Caros amigos, voltando um pouquinho aqui, Crispim, objetos de mesma natureza. A Instrução Normativa 67 de 2021, que é a Instrução Normativa que vai dizer como que se vai dar aí a nossa dispensa no formato eletrônico, ela traz uma definição importante do que seria esses objetos de mesma natureza, que é o seguinte, ó, lá no artigo 4º dessa Instrução Normativa 67, parágrafo 2º, considera-se ramo de atividade a partição econômica do mercado identificada pelo nível de subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE. Então, importantíssima definição do que considera-se como ramo de atividade. Por quê? Porque isso aqui vai dar segurança ao agente na hora de indicar ali o recurso para não incorrer o quê? Em fracionamento ilícito, por estar ultrapassando aquele teto de 54 mil para compras e outros serviços e 108 mil, arredondando, para as obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores. Tá ok? Beleza? Então nós temos aí um indicativo, né? Um requisito temporal e o requisito material. Temporal, exercício financeiro. Material, elemento de mesma natureza. Tá ok? Definidos lá no artigo 4º da Instrução Normativa 67 de 2021. Agora, olha que interessante também nessa mesma torcada. Fracionamento ilícito e parágrafo 7º do artigo 75 da Lei 14.133 de 2021. Nós sabemos que para a manutenção de veículos automotores nós temos um teto de R$108 mil, está lá no inciso 1º do artigo 75 da nova Lei de Licitações e Contratos. Parágrafo 7º diz o seguinte, do artigo 75, não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo às contratações de até R$8 mil. Esse valor já foi atualizado para 8.800 mais ou menos, tá bom? De serviço de manutenção de veículos automotores, de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças. Então, eu posso fazer, pelo que está escrito aqui o parágrafo 7º do artigo 105, várias contratações de até 8.800, agora o teto, várias, sem me importar com fracionamento ilícito. Eu posso fazer várias contratações que somadas posso chegar a R$300 mil. O parágrafo 7º, ele me dá esse cheque em branco. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º. Então, para a manutenção de veículos automotores, eu posso fazer várias contratações de até 8.800. Olha que interessante. Crispim, o que diz os doutrinadores com relação a esse parágrafo 7º do artigo 75 da nova Lei de Licitações e Contratos? Veja bem, o professor Rony Charles, ele entende o seguinte, olha só, beleza, existe essa possibilidade, mas primeiro eu tenho que fazer conforme o inciso 1º, até o teto lá de R$108 mil. Eu tenho que fazer todas ali, conduzindo naquele formato do inciso 1º. Cheguei, vou ultrapassar aquele limite, aí se eu tiver contratações de até 8.800, eu faço conforme parágrafo 7º. Então, primeiramente, eu teria que computar lá no inciso 1º, para depois utilizar o parágrafo 7º. O professor Ulisses Jacobi, grande professor mestre, professor Jorge Ulisses Jacobi, entende o seguinte, olha só, se eu estou contratando no limite do parágrafo 7, no limite do parágrafo 7 de até 8.000, agora 8.800, isso não vai entrar no cômputo dos R$108 mil. Então, eu vou fazendo várias ali de até 8.800, sem entrar no cômputo. Professor Rony Charles, primeiro eu vou fazer o cômputo, formato eletrônico, o cômputo, o somatório, conforme inciso 1º, R$108 mil. Eu vou fazer um cômputo ali, independente do valor. Professor Jorge Ulisses Jacobi, não, olha só, se eu
estou contratando até 8.800, agora é o teto, esse 8.800 não vai entrar lá no cômputo do meu limite de 108 mil reais para aquele elemento ali, vamos dizer assim, elemento de mesma natureza. Então, veja bem, um pensa de uma forma ou de outra, mas esse parágrafo 7º dá ao gestor a possibilidade de fazer várias contratações para a manutenção de veículos automotores com valores até 8.800. Crispim, o que você acha desse parágrafo 7º? Com todo o respeito e com a devida vênia, esse parágrafo 7º ele não conversa com o espírito da nova lei de licitações e contratos. Esse parágrafo 7º ele não conversa com o espírito da lei de licitações e contratos, porque o espírito da lei é o planejamento. Se eu estou realizando várias contratações de até 8.800 reais, quer dizer que eu não estou preocupado com o planejamento. Obviamente que essa pretensão aquisitiva ela é muito complicada de se resolver. É muito complicada. Mas o agente ele tem que olhar para a lei, uma solução endógena para a própria lei, para saber o melhor caminho, para se evitar essas reiteradas contratações de até 8.800 reais, não prestigiando uma possível melhor contratação para a administração. Então, na minha visão, devido à vênia, todo respeito, eu entendo que esse parágrafo 7º não conversa com o espírito da nova lei de licitações e contratos, porque ele vai mitigar o princípio do planejamento. Tá ok? Entendidos aí? Então, o gestor ele pode aí não se preocupar com esse limite de até 8.800 para a manutenção de veículos automotores. Vamos seguindo com o nosso curso aí. Dispensa eletrônica. Agora nós vamos entrar de fato na dispensa eletrônica, no formato eletrônico. Eu fico muito empolgado com isso. Vamos lá. Força e coragem. Relembrando que a dispensa no formato eletrônico ela vai prestigiar o quê? Maior competitividade, transparência, segurança ao agente. Eu vou inserir aquela instrução lá no sistema e publicar o aviso para que concorrentes participem desse certame. Vamos dizer assim? Experiência própria. Nós fomos adquirir lá num órgão objetos de valores, vamos dizer, vamos lá, de valores que dava 3 mil reais. Publiquei a dispensa, uma empresa de outro estado ganhou. E essa dispensa a gente publica, lá tem os requisitos de habilitação. E a empresa cumpriu com os requisitos de habilitação. A empresa que venceu, ela venceu dando um desconto para a gente de 35% nesse valor. E se a gente fosse contratar pela pesquisa que a gente fez no processo de instrução, a gente ia contratar uma empresa próxima ao órgão. Mas a gente não é prestigiar o quê? Esse procedimento, formato eletrônico, que amplia a competitividade. Ver o concorrente lá de São Paulo cumpriu com a entrega do objeto e a administração ela teve o objeto que resolveu o problema interno com um desconto de 35% do valor. Então, dispensa o formato eletrônico, veio para ficar, vai ser potencializada a sua utilização por todos os órgãos, entidades, eu ouso dizer em todas as entidades, os entes do Estado, município, Distrito Federal, União. Então, muitas oportunidades para os concorrentes estarem participando e fechando contratos de pequeno valor, mas não tão pequenos assim, né? Vamos dizer, né? 58 mil reais, 54 mil reais para compras e serviços, 108 mil reais, obras, serviços de engenharia, serviços de manutenção de veículos automotores. Beleza? Então vamos lá, vamos adentrar aí a dispensa no formato eletrônico. As contratações de que tratam os incisos 1º e 2º do caput desse artigo, parágrafo 3º, serão preferencialmente, olha o que eu disse para vocês no início no início dessa aula, olha só, as dispensas pelo menor valor, elas induzem o quê? Competitividade, envio de lance. Então, preferencialmente, a gente vai inseri-las no sistema, publicar, para ver o quê? O envio de propostas, de lances depois, concorrência, disputa. Né? Precedidas de divulgação de avisos em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis. Então, caros amigos, nós vamos publicar essa dispensa lá no sistema e ela ficará disponível no sistema 3 dias para todo mundo verificar as condições e participar daquela dispensa eletrônica. Com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse
da administração e obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Então, essa dispensa no formato eletrônico, parágrafo 3º do artigo 75 da nova lei de licitações e contratos. E vou pegar aquela instrução, vou produzir um aviso que tem lá na G1 a minuta do aviso, requisito de habilitação. Se for o caso, vai ter o termo de referência publicado. Se for o caso, o ETP eu também publico. E eu vou publicar no sistema Comprasnet, Portal Nacional de Contratações Públicas. A dispensa vai estar lá automaticamente assim que eu publicar, e os concorrentes do Brasil todo podem participar daquela dispensa. Vou parar a aula por aqui. Estamos falando um limite aí de 20, estamos aí com 25 minutos de aula. Na próxima aula a gente vai continuar com a dispensa no formato eletrônico. Hein? Vamos lá, hein? Força e coragem!